Hoje eu quero falar sobre Ego Transformado. Gente, esse pequeno livro que se chama Ego Transformado, do autor Timothy Keller, é um grande e precioso tesouro para todos nós. Esse livro fala de um assunto importante e atual, e apesar do Tim Keller contrastar o assunto com tempos mais remotos, ele também expõe a atualidade e contextualiza o tema nos nossos dias. O autor fala sobre como o orgulho e a vanglória dividiram a igreja lá de Corinto, e o contraste acontece quando o autor fala sobre como a mentalidade atual tende a inflar o ego humano com frases motivacionais. O ego, ele não se orgulha por ter algo, mas sim por ter mais de algo. E nessa pequena, grande obra, a gente encontra uma reflexão sobre a natureza do ego humano e sobre as nossas dificuldades emocionais mais complexas com as quais a gente bate de frente todos os dias e sobre os nossos desafios resultante de um ego frágil, vazio e sempre preocupado em agradar outras pessoas. Tudo isso é agravado pelo que chamam de pregação coaching, que em vez de revelar a nossa situação caída, enaltece o ser humano, criando uma falsa e elevada percepção a respeito de nós mesmos. Então, tudo isso aumenta também o tamanho do nosso fracasso em todos os aspectos. Diferente do que a gente possa imaginar, termos um conceito elevado de nós mesmos não é positivo do ponto de vista do cristianismo. Pelo menos foi exatamente isso que Paulo disse aos Romanos, quando ele disse que ninguém tivesse sobre si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas sim um conceito equilibrado. E é exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. Equilíbrio. A busca pelo equilíbrio entre o autoesquecimento e a autoafirmação deveria ser a meta de todos nós cristãos. O autoesquecimento no que diz respeito à queda e suas graves consequências, e a autoafirmação no que diz respeito à nossa verdadeira identidade em Cristo. Mas é aí que entra o grande desafio. Como um cristão deve se sentir? Né? A gente tem que ter uma autoestima alta ou uma baixa autoestima? E é no âmago dessa questão que Tim Keller penetra de forma brilhante, apontando o caminho para onde o ego humano deve trilhar. É claro que tudo isso devidamente fundamentado nas Escrituras, que é a nossa única regra de fé e de prática. Bom, Timothy Keller baseia então a sua argumentação na carta de Paulo aos Coríntios, especialmente nos capítulos 3 e 4. É um chamado à verdadeira humildade, onde o nosso ego é colocado no seu devido lugar, que é aos pés do Evangelho de Jesus Cristo. Abre aspas. A pessoa verdadeiramente humilde não é aquela que se odeia ou que se ama, e sim que tem a humildade do Evangelho. O cenário real é que a razão dos nossos desentendimentos, da falta de paz do mundo e da inimizade entre as pessoas é o orgulho e a vanglória, porque o ego humano é vazio, dolorido, atarefado e frágil e, portanto, insaciável. E o diagnóstico é a busca insaciável de sobrepor o ego e, por falta de conhecimento da verdadeira identidade, a gente obtém como resultado a insatisfação. E o desafio é as perspectivas alheias e a nossa concepção de nós mesmos como critérios para uma autoafirmação, que não é a resposta certa para a nossa sociedade, muito menos estratégias acuradas e corretas para solucionar o nosso problema primordialmente causado pelo pecado e a deturpação da nossa visão, do nosso pensamento, do nosso coração e de todos os aspectos da nossa existência humana. A correção é: devemos passar a enxergar apenas a justificação em Cristo como o nosso senso de identidade, que torna possível a liberdade resultante do autoesquecimento e o alcance da verdadeira satisfação, uma vez que nós fomos justificados por Deus, que nos imputou as ações perfeitas de Cristo como se fossem nossas ações e nos adota em sua família, nos chamando de filhos. E é exatamente nisso que a gente deve constituir a nossa identidade. Abre aspas. A humildade do Evangelho mata a necessidade que eu tenho de pensar em mim. Nada gira em torno de mim, nada é sobre mim. Fecha aspas. O grande diferencial do cristianismo é que não é o nosso desempenho que nos leva a um veredito final, mas sim o veredito final é que nos leva ao desempenho. Nós só desempenhamos da forma correta porque a justificação já aconteceu em Cristo e porque
nós passamos a entender quem somos em Cristo depois da regeneração pelo Espírito. E se a gente coloca qualquer coisa no lugar que é reservado para Deus, que pode também ser só ocupado por Ele, vai sobrar muito espaço dentro da gente. E aí, consequentemente, nós permanecemos vazios. Se a gente pauta a nossa autoestima nos critérios de outras pessoas ou mesmo nos nossos próprios critérios, nós estaremos fadados ao fracasso. Jamais estaremos satisfeitos. A palavra de Deus diz que a graça nos basta e a gente tem que se apropriar dessa verdade. Em momento algum somos instruídos a buscar, por exemplo, aprovação em outras pessoas ou até em nós mesmos, mas sim sermos irrepreensíveis perante Deus e somente Ele. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude nessa caminhada, que o Espírito Santo nos traga a iluminação da palavra de Deus e que essas leituras extra-bíblicas nos ajude a crescer em todos os aspectos, que a gente tenha a palavra de Deus como a nossa única fonte de revelação especial de Deus, a nossa única regra de fé e de prática, mas que a gente também busque auxílio em fontes confiáveis de autores brilhantes, assim como Tim Keller. Então a minha dica de leitura para vocês é esse pequeno livreto maravilhoso, Ego Transformado. Que Deus te abençoe.